Josué capítulo 5. Josué 5, apenas 3 versos, verso 13, 14 e 15. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E Josué assim o fez. Como nós temos acompanhado na série de mensagens aqui do livro de Josué, o povo de Israel havia atravessado o Jordão a pé enxuto, nós vimos isso na semana passada, e esta demonstração clara do poder de Deus, do Jordão se abrir e o povo por ali passar, esta demonstração clara do poder de Deus se deu diante de Jericó. O povo que estava lá em Jericó, no alto das muralhas, foi capaz de ver o milagre que havia acontecido. E após a travessia, o povo acampou-se logo depois do rio, numa região chamada de Gilgal. E Gilgal ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jericó. Não era muito distante. Isso significa o que eu acabei de mencionar. Do lado das muralhas, dava para o pessoal ver o acampamento dos israelitas. Então você imagine o pessoal de Jericó olhando o rio se abrir e o povo de Israel marchar em sua direção, vindo na direção deles. Acontece aquele milagre estupendo, grandioso. Estrategicamente falando, aquele era o momento exato de Josué tentar invadir Jericó. O povo de Jericó, ele estava temeroso, extremamente amedrontado, porque eles viram o que Deus acabara de fazer no Jordão. Na verdade, de acordo com o relato dos espias, os habitantes de Jericó, eles estavam, não é amedrontados não, eles estavam apavorados. Apesar do momento propício para o ataque, humanamente falando, estrategicamente falando, ser o momento do ataque, Josué entendeu que não era hora de atacar. Ele faz uma pausa e ele prepara o povo. E aqui no capítulo 5 nós vemos Josué aquietando o povo. Talvez alguém dissesse assim: é hora de invadir, eles estão apavorados. Josué diz: não, ainda não. E depois que ele vai ali aquietar o povo, Josué, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele vai circuncidar
aqueles que tinham nascido no deserto, mas que ainda não tinham recebido a marca da aliança entre Deus e os israelitas. Então ele passa um processo enorme de circuncisão. Depois disso, diz o texto que eles celebram a Páscoa. Há 40 anos a Páscoa não era celebrada. Quando que eles celebraram a Páscoa? Lá no Êxodo. Voltam a celebrar. E pela primeira vez, o povo come do fruto da terra, porque o maná, depois de 40 anos, parou de cair. Cessou o envio diário de maná por parte do Senhor. Então, a circuncisão, a Páscoa e o comer do fruto da terra compuseram aquele momento importante de preparação para a invasão de Jericó. E aí o texto nos diz que o próximo episódio, que é narrado aqui no texto, antes da batalha de Jericó, é o encontro de Josué com um homem solitário perto de Jericó. Quem era esse homem que estava ali vestido como um soldado, que tinha uma espada na mão? Quem era este homem de quem Josué se prostra e adora? Quem era aquele homem? Por que ele apareceu a Josué? O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Olha o que diz o verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Ao que tudo indica, o povo estava lá em Gilgal, e Josué foi até as muralhas de Jericó fazer uma espécie de reconhecimento militar. Ele ainda não sabia de que maneira a vitória aconteceria. Então ele foi lá olhar as muralhas. Talvez estivesse ali observando algum ponto vulnerável para poder atacar, porque ele não sabia ainda que o povo ia marchar. Essa ordem vem depois. Então ele está ali observando as muralhas, procurando um ponto vulnerável para atacar, e de repente ele se depara com um soldado diante dele. E diz o texto que era um homem. Nós vamos ver depois que não era um homem muito comum. Mas o fato a ser observado é que esse homem aqui, ele não possui nada de anormal. Ele não tem asa, ele não tem auréola, ele não está queimando em fogo. Ele é tão normal que Josué vira para ele e pergunta assim: você está de que lado? Você é dos nossos ou você é dos nossos adversários? A aparência é tão normal que Josué o confunde, e Josué não sabe de onde ele é. Josué olha para ele e diz: é um homem. E aí, diante da pergunta de Josué, o homem responde o seguinte, olha aí verso 14: sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Exército do Senhor aqui pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, o exército de Israel, que Josué acreditava ser o comandante, e aquele homem acaba de dizer a Josué quem que é o verdadeiro comandante.
Só que essa informação por ela mesma não levaria Josué a fazer o que fez, que era se prostrar em adoração. Ou essa expressão exército do Senhor também pode ser interpretada como uma referência ao exército celestial, as hostes angelicais que Deus mandara para lutar do lado dos israelitas. Na verdade, aquele homem ali não era um anjo, era muito mais do que um anjo. Por que a gente sabe disso? Porque Josué, sendo judeu, sabedor que existe apenas um Deus, desde a infância foi ensinado numa religião monoteísta, conhecedor da lei de Moisés. Gente, Josué jamais teria se ajoelhado diante de um anjo, jamais teria lhe prestado reverência, jamais teria adorado a esse anjo. Josué reconhece que ele estava na presença do próprio Deus, na mais completa submissão. Ele diz para aquele ser que está ali diante dele: o que é que o meu Senhor deseja do seu servo? Ou seja, naquele momento, Josué passa o comando do exército israelita ao Senhor. Naquele momento, Josué entende que existe um que é maior do que ele. Josué percebe que a luta não era dele. Josué percebe que a luta era de Deus. De fato, aquele homem era o próprio Deus. Afinal, o texto diz que ele aceitou a adoração de Josué. O único anjo, por que a gente sabe que não é um anjo? Porque o único anjo que aceitaria a adoração de Josué seria Satanás. Nenhum anjo de Deus aceitaria a adoração nem de Josué, nem de nenhum homem. Em Apocalipse, nos é dito que quando João está ali meio confuso com a glória do anjo, ele se ajoelha para adorar o anjo, e o anjo imediatamente diz: levanta-te, porque a adoração é somente a Deus. Anjos não aceitam adoração, mas este aqui não apenas aceitou a adoração, como ele falou em termos que deixa evidente qual é a verdadeira identidade dele. Olha o que diz o verso 15: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Ou seja, esta fala aqui deste ser nos lembra imediatamente do quê? Ou de qual episódio? De qual circunstância da Bíblia? De algo que aconteceu 40 anos antes, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Então o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó aparece em forma humana diante de Josué. O escritor sagrado, você pode observar isso no texto, que até então chamava este homem de príncipe do exército, agora passa a chamá-lo de Deus. Veja o que é dito aí no verso 2 do capítulo 6, a continuação da narrativa. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Como que este homem é referido
Aí, Senhor. O autor do livro passa a tratar aquele homem como sendo Deus. E se você continua lendo o capítulo 6, é dito que Deus dá instruções a Josué. E quem está dando instruções a Josué é esse homem. Então, quem aparece diante de Josué não é um anjo, é o próprio Deus. E, gente, não foi a primeira vez e não seria a última em que Deus apareceria em forma humana na narrativa ou na história bíblica. Lembra? Capítulos iniciais de Gênesis, narrativa da criação. Ali é dito que todos os dias, na viração do dia, Deus passeava com Adão e Eva no jardim. Como que você acha que Deus passeava com Adão e Eva? Um espíritozinho, uma nuvenzinha? Em forma humana. Um homem com Adão e Eva passeava com Adão e Eva. Deus assume a forma humana. Quando Deus procura por Adão e Eva que tinham se escondido, ele vem em forma humana. Você acha que qual foi a forma? Séculos depois, Deus aparece a Abraão. Gênesis 18. Abraão estava lá na sua tenda, no maior calor do dia. De repente levanta os olhos e vê 3 homens. E diz o texto que ele trata um dos 3 como se fosse Deus. O texto diz que 2 desses homens descem para Sodoma e Gomorra para destruir as cidades. E um fica com Abraão. E Abraão começa a conversar com aquele homem. E diz assim: se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Se tiver 30 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Com quem que Abraão está conversando e negociando a salvação de Sodoma? Com o próprio Deus. Mas o texto diz que foi um homem, mas era o próprio Deus. Mais adiante, o neto de Abraão, Jacó, atravessando o val de Jaboque, voltando para casa, morrendo de medo do irmão. O texto que nós lemos hoje diz que ele estava indo. O val de Jaboque é Jacó voltando. Jacó está ali temeroso de receber o castigo por todas as suas falcatruas, por todos os seus cambalachos. E aí diz o texto que depois de Jacó atravessar toda a sua família, os seus empregados, as suas riquezas, com quem que Jacó se encontra? Com alguém que diz assim: todo mundo já foi, mas você só vai se você passar por mim. Para você atravessar o riacho, você vai ter que passar por cima de mim. E o texto diz que é um homem que luta com Jacó. Pode ler lá. E eles brigam, e a briga é feia. Na briga, Jacó é ferido na coxa, fica manco para o resto da vida. E Jacó, no meio da briga, ele percebe que ele não estava lutando com um homem. No meio da briga, ele percebe. E aí ele vira e diz assim: eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. E Jacó diz mais, ele pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Maravilhoso. Logo depois, ele abençoa Jacó, deixando evidente que era Deus. E se você se lembra, o nome de Jacó é mudado. É mudado para quê?
para Israel. E o que significa Israel? Aquele que luta com um anjo, aquele que luta com um homem, aquele que luta com Deus e prevalece. Séculos depois, Gideão, um dos juízes de Israel, está lá cuidando da sua plantação. Aparece um homem para ele e lhe diz assim: eu vou te enviar para libertar o meu povo dos seus inimigos. E aí Gideão então pergunta para ele: como eu posso ter certeza de que isso realmente vai acontecer? Aí o homem diz a Gideão que prepare lá um sacrifício e leve até ele. Quando Gideão coloca o sacrifício sobre a pedra, o homem vai lá, estende o seu cajado, e fogo do céu vem e consome o sacrifício. O homem sobe ao céu através da labareda de fogo. Gideão se prostra com o rosto em terra e diz assim: eu vou morrer, porque eu estive na presença de Deus. E a voz de Deus vira-se para Gideão e diz assim: você não vai morrer, porque eu serei contigo. Irmãos, os estudiosos dizem, ou chamam, denominam estas manifestações humanas de Deus no Antigo Testamento de cristofanias. É o nome teológico para estas aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, são manifestações do Deus Filho antes da encarnação. Antes do Filho assumir a forma humana, na figura de Jesus de Nazaré, ele apareceu várias vezes no Antigo Testamento numa espécie de pré-encarnação. Então o Filho é o anjo do Senhor. Todas as vezes na sua Bíblia em que aparecer a expressão anjo do Senhor, e o anjo aí estiver com letra maiúscula, é uma referência a uma cristofania. É o Filho aparecendo no Antigo Testamento. Ele fala como Deus, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é santa. Ele aceita a adoração dos homens, ele faz sinais e prodígios. Existe um relato de que o anjo do Senhor, com um simples golpe da sua espada, ele destruiu todo o arraial dos inimigos de Israel. Em outra ocasião, o anjo do Senhor feriu com praga metade da cidade de Jerusalém por causa do pecado de Davi. E por que o anjo do Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aparece a Josué nessa ocasião? Primeiro, para deixar evidente quem é que estava comandando aquela batalha. Jesus foi assumir pessoalmente o controle do exército. E ele levou soldados com ele. E sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo assim: essa guerra aí, vocês estão achando que é de vocês? Essa guerra é minha. Eu preciso garantir que haja vitória, porque eu fiz promessas. Eu prometi que o povo ia herdar a terra, e eu estou aqui para garantir que isso vai acontecer. Eu disse que daria a terra a vocês, e vim garantir que isso se cumpra. Então quem assume o comando é o próprio Deus. Segundo, por que ele aparece a Josué nessa ocasião? Para encorajar Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo.
Assim como eu apareci a Moisés na sarça ardente, eu agora estou aparecendo para você. Eu não me manifestei a Moisés, agora estou me manifestando a você. Eu não disse para Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra é santa. Estou dizendo o mesmo para você. Eu não prometi que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Estou aparecendo para você. E que fique claro que vocês só vencerão porque eu estou lutando por vocês. Provavelmente por esses dois motivos que o Filho de Deus aparece para Josué nesta ocasião. Agora, uma coisa muito importante de se perceber é a diferença entre as manifestações de Jesus no Antigo Testamento e a encarnação no Novo Testamento. É muito importante entendermos as cristofanias do Antigo Testamento e a encarnação no Novo Testamento. Primeiro, na encarnação, Deus Filho assume definitivamente a natureza humana. Muitas pessoas pensam que quando Jesus subiu aos céus, ele se desfez do corpo da ressurreição. Não é isso que a Bíblia ensina. A gente não pode ver, a gente não tem condições de ver. Mas se pudéssemos, se tivéssemos condições de ver, como está Jesus no céu neste momento, nós o veríamos como um ser humano, com o corpo da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus Cristo permanecerá como Deus homem para todo sempre. Isso é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa que a gente não entende. Acho que tem lições assim preciosíssimas. Estudar sobre a encarnação de Cristo é uma das coisas mais consoladoras que existe nas doutrinas da palavra de Deus. Há um teólogo chamado John Blanchard. Ele diz que quando veio à terra, Jesus não deixou de ser Deus, e quando subiu aos céus, não deixou de ser homem. Isso significa o quê? Dentre tantas outras coisas, isso significa que nós temos diante de Deus um representante. Nós temos alguém, e aí entra a doutrina do sacerdócio de Cristo, que como nós sofreu, que como nós foi tentado, e que por causa disso nos representa diante de Deus. Aquelas pré-encarnações, elas apontavam para o dia em que Deus tomaria a forma humana definitivamente. Nas outras ocasiões, a Bíblia não nos diz o que foi feito com aquele corpo encarnado. Ele criou o corpo? Ele surgiu do nada? Ele fez desaparecer depois? A gente não faz a menor ideia, porque a Bíblia não diz. Mas com a encarnação neotestamentária é diferente. O corpo permanece com Cristo eternamente. Jesus de Nazaré é Deus homem por toda a eternidade. Segundo, na encarnação, Deus Filho se sujeitou a todas as fases da vida humana. A concepção, o nascimento, o crescimento, a dor, o sofrimento, a morte, o sepultamento. Cristo passa por todas estas fases. Não é assim que acontece no Velho Testamento.
No Velho Testamento, ele aparecia em ocasiões especiais por um determinado tempo. Na encarnação, Deus Filho, nós acabamos de cantar aqui. Deus se fez um de nós. Acabamos de cantar. Na encarnação, Deus se torna um de nós. Foi a sua última manifestação em forma humana. Porque a partir de então, a humanidade ela estaria para sempre ligada à divindade. Por isso que ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Terceiro, ou melhor, quais as implicações para mim e para a sua vida? Quais as implicações de tudo isso? Primeiro, não espere ver Deus aparecer diante de você em forma humana. Não espere. Deus já nos falou pelo Filho, e a Bíblia diz claramente que Jesus é a última palavra, definitiva e final. Ou você crê nele, ou não há mais nada no que crer. O que Deus nos oferece, o que Deus Pai nos oferece, é unicamente o Filho. Jesus disse assim: quem vê o Filho, o Pai diz, quem vê o Filho, vê a mim. Conhecer o Filho é conhecer a mim. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus que Ele enviou. Então não espere mais manifestações, ou não espere mais ver Deus aparecer diante de você em forma humana, porque não vai aparecer mais. Jesus foi o ápice, foi o momento maior e final e definitivo. Kenneth Hagin, já ouviu falar dele? Kenneth Hagin é um dos maiores líderes do movimento neopentecostal que existe no mundo. Uma vez ele disse que ele estava se barbeando e Jesus apareceu para ele. E aí o John MacArthur perguntou assim para ele: o que você fez? Ele disse: eu continuei me barbeando. Se você me perguntar assim: pastor, você acha que foi Jesus que apareceu? Eu acho que pode ter sido um anjo, porque o diabo também se manifesta em anjo de luz. Se você vier falar para mim: olha, Jesus apareceu para mim, você me desculpe, meu irmão, mas eu não creio. Eu não creio porque a Bíblia diz que Jesus é a última e definitiva manifestação de Deus, a encarnação de Deus. Agora, se você teve uma experiência sobrenatural, eu acho que você pode ter tido. Agora, se Deus não foi, não. Pode ter sido outra coisa. Abra aí, Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus 1, os 3 primeiros versos dizem: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Irmão, você sabe o que significa encarnação? A encarnação significa que o Deus que movimenta os exércitos deste mundo, da mesma forma que um enxadrista movimenta peões num tabuleiro, o Deus que conta as estrelas ou chama as estrelas pelo nome, o Deus que, na linguagem de Isaías, considera as nações como gotas de água num balde, este Deus, ele veio à terra não num redemoinho devorador, não num fogo arrasador. Ele não vem à terra como um ser extremamente poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele encolheu-se além da imaginação humana. Ele se tornou um óvulo, um ovo fertilizado, quase invisível, uma célula que se dividiria várias vezes até que um feto fosse formado. Isso é demais para a nossa imaginação. Entender que esse Deus grandioso se tornou um de nós. Há um poeta chamado John Donne, e ele, numa das suas poesias, ele diz que coloca nos lábios de Maria, ele diz para ela assim: a imensidão ficou enclausurada no teu ventre. Isso que significa a encarnação. Então, isso é algo extraordinário. Há muito tempo atrás, acho que foi no início da nossa igreja, nós estudamos aqui sobre encarnação. Fiz uma série de mensagens sobre encarnação e como foi abençoador estudar sobre a encarnação de Cristo. De lá para cá muita coisa foi escrita, tem sido escrita sobre esse assunto, e este é mais um dos temas que tanto abençoa a nossa vida. Estudar sobre a encarnação de Cristo. Segundo, e por fim, a encarnação nos lembra que nós temos um representante lá no céu, né? Como disse há pouco, ao lado do nosso Pai. Por que Jesus é o nosso representante? Porque como vimos ao longo das nossas mensagens lá do Solus Christus, lembra no passado, no início de 2015, quando nós começamos aquela série sobre o que é a fé reformada, nós fomos falando dos solas, e quando nós estudamos o Solus Christus, nós vimos que Jesus, ele não apenas morreu em nosso lugar, Jesus, ele viveu em nosso lugar. Jesus, ele obedeceu em nosso lugar naquilo que Adão desobedeceu, naquilo que Adão falhou. Por isso que Paulo o chama de segundo Adão. Paulo vai dizer lá em Romanos 5 que Jesus obteve sucesso onde Adão, eu e você falhamos. E aí, por causa da obediência de Adão, de Jesus em nosso lugar,
João vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, que Jesus é o nosso advogado. Por causa disso, João vai dizer que ele é a nossa propiciação. E de lá, o nosso Senhor, Ele comanda a batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Apanhando a figura aqui de Josué, ele desce para liderar aquela batalha. Hoje em dia, Jesus Cristo lá do céu, como nosso representante, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, como nossa propiciação, de lá Ele comanda a batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Uma batalha fortíssima, poderosíssima. É tema da nossa mensagem de hoje à noite. Quando o salmista diz: preparas perante mim uma mesa, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós temos inimigos, e inimigos poderosíssimos: o mundo, a carne e o diabo. Vamos falar sobre eles hoje à noite, contra os quais nós lutamos. Paulo vai dizer em Efésios 6: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, é tão somente em Cristo que encontramos forças para travar, para lutar as batalhas que travamos e lutamos. É em Cristo que vamos encontrar proteção. É a Ele que devemos nos sujeitar. São as ordens dEle que devemos ouvir, que devemos obedecer. É a Ele que vamos expor, é a Ele que vamos levar as nossas inúmeras dificuldades. Por isso que quando oramos, ao fim das nossas orações, devemos dizer que aquilo que estamos falando chega a Deus pelo intermédio, pela mediação de Jesus Cristo. Porque se não for pela mediação dele, nunca chegará a Deus. Por isso que nós dizemos em nome de Jesus. Coisa muito triste são pessoas que andam, vagueiam por esse mundo sem um líder, sem um comandante, sem um pastor, pessoas que caminham sem rumo, sem saber para onde ir. Tem gente que vai dizer, né? O que ele fala se torna famoso, o que ele fala se torna sucesso, porque ele está expressando um sentimento de milhões de pessoas. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Porque o acaso? Porque ele não tem um líder. Porque ele não tem alguém que o comande. Porque ele não crê nisso. Mas quem crê que nós temos um líder? Quem crê que temos um príncipe dos exércitos de Deus? Quem crê que a igreja tem um cabeça e que está assentado no seu trono e de lá governa cada partícula desse universo? Quem crê nisso vive em paz. Quem crê nisso
consegue transitar pelos caminhos desta vida de forma mais tranquila, porque sabe que as batalhas que há de travar serão lideradas pelo Senhor. Então não se esqueça disso, nós não estamos sozinhos. Quando você estiver travando lá as suas lutas, lembre-se que você tem alguém que comanda as suas batalhas. Eu vim, Josué, eu vim tomar conta disso, porque essa luta é minha. Que Deus nos abençoe. Amém.